Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso. Eu trouxe um material muito legal para mostrar para vocês como funciona a prova de redação do PSC da UFAM. De início, eu já vou te mostrar e te acalmar em relação à prova de redação da UFAM, que às vezes assusta, né, por ser tão específica em algumas provas, mas eu quero te dizer que não é muito distante da tua realidade. Então, você vai sair desse curso com muita segurança no que você vai escrever, no que você vai projetar para a sua redação. Tá? Eu vou compartilhar meu slide maravilhoso com vocês e a gente vai começar essa jornada. Muito bem, vamos lá. O primeiro ponto nessa jornada é o seguinte: eu quero dizer para você esquecer, ignorar o que as pessoas falam a respeito da tua preparação para o vestibular. Seja o vestibular do PSC, o vestibular do Enem, o vestibular da VUNESP. Eu não quero que você seja manipulado pela opinião alheia. Outra coisa importante, por isso que eu trouxe esse recadinho aqui, o que eles dizem não muda o que você faz. Então, essa frase, ela te conforta ou ela te frustra? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas, elas gostam muito de te criticar, porque elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você o seguinte: quando você está fazendo certo, não importa o que as pessoas digam sobre você, não importam as críticas, nada disso vai mudar o que você está construindo, aquilo que você está estudando, aquilo que você está fazendo de melhor, pensando no seu objetivo, no seu futuro. Agora, quando você está procrastinando, quando você está deixando os estudos de lado, quando você está empurrando as coisas de uma maneira muito displicente, as pessoas começam a reparar, a apontar o dedo, a falar. Sabe aquele dia que você não estava estudando? Sabe aquele dia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? Gente, não importa o que aconteceu naquele dia para você não estudar. Nada do que eles dizem, nada, vai mudar o fato de você não ter estudado. Então, eu preciso que você lide com essa situação. Professora, eu tive um dia péssimo, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive um dia terrível, porque acontece, todo mundo tem problema, todo mundo passa por algum problema na vida e tem um dia péssimo que não rende, que não consegue fazer nada. Você não é o único, meu filho. E que eu estou te falando isso é para que você não esqueça, nada do que digam sobre você muda o que você faz. As pessoas ignorarem que você não estudou um dia, ou que você faltou o cursinho, que você faltou a aula, qualquer coisa dessas, as pessoas apontarem isso, não muda o fato de você ter faltado aula, de você não ter estudado. O que eu quero te dizer é que não importa o que dizem sobre você, o que dizem sobre os seus planos. Às vezes a gente tem um plano, um sonho, que ele é tão grande, que a gente se sente constrangido de dividir com os outros sobre esse plano. Então, eu quero te dizer o seguinte: fecha a cara, vai estudar. Fica na sua. Não fica compartilhando suas coisas, não. Foco. Nesse momento, eu preciso que nas próximas 12 semanas você tenha foco total, comprometimento total com os seus sonhos, com os seus objetivos. Que essa jornada, sim, vai ser linda, vai ser maravilhosa. Vai ser uma jornada de muitos sacrifícios, mas uma jornada que vai valer muito a pena. Então, eu quero te convidar para a aula de hoje, para que você relembre quais são os motivos de você ter chegado aqui. Bora lá? Segue o baile. Vamos lá. Competências PSC UFAM. Tá, só temos redação na etapa 3, né? Vocês lembram disso? Então, preciso lembrar vocês o seguinte: eu tenho competência padrão lá na UFAM, tá? Eu não tenho competência na UFAM de proposta de intervenção, por exemplo. Então, eu vou ter competência padrão. Se eu tenho competência padrão, gente, é fácil. Tá tudo certo, tá tudo caminhando para eu gabaritar minha prova, porque
começou pela competência mais fácil, competência padrão. Então, eu tenho competência padrão aqui. O que é a competência padrão? Geralmente tem 3 competências, uma gramatical, uma de tema e tipologia textual e a outra de coesão e coerência. É exatamente o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. O que vai mudar de um vestibular para outro? O que vai mudar, por exemplo, da banca VUNESP para a banca UFAM? O que vai mudar, gente, é a pontuação, tá? A prova da UFAM, ela vale 9. E a prova da VUNESP, por exemplo, se for pensar no macro, vale 28 pontos. Então, o que vai mudar é só a nota. As competências serão as mesmas. Você vai ser avaliado a partir dos mesmos princípios, tá? Só para a gente entender um pouquinho aqui, o que é a competência gramatical? É aquela competência que vai analisar os desvios gramaticais, construção sintática, vai analisar o seu vocabulário, ortografia, acentuação, divisão silábica, né? Translineação, é a que vai analisar tudo isso. Geralmente é uma competência que pontua muito, né? E é uma competência que vai penalizar muita gente, por isso que a nota é maior. Vale 4 pontos essa competência. Lá na competência de tipologia textual, na competência 2, eu tenho a compreensão da proposta. Então, eu vou ter título. Por quê, Mel? É obrigatório título na prova da UFAM? Não. O que vai acontecer? Lá na prova de redação, vai aparecer para você, lá no enunciado, pedindo obrigatoriamente o título. Se não tiver na sua prova pedindo o título, você não vai colocar. Se tiver na sua prova escrito para você colocar o título, você vai colocar. Se tiver na sua prova dizendo assim, coloque o título se você achar conveniente. Isso significa que a banca está deixando você livre para colocar ou não um título. Aí eu te recomendo não colocar um título, a menos que você tenha segurança para isso. Se você não tiver, né, meu querido, não vai colocar título, não. Não vai arrumar jeito de tropeçar. Então, eu vou pelo que é mais fácil, eu vou pelo que é certo, pelo que vai dar certo. Tá? Então, se tiver pedindo título, você vai colocar. Se tiver opcional, você não coloca, tá bom? O título, né, como eu falei, às vezes é obrigatório, às vezes não. Essa banca, gente, a banca da UFAM, ela é muito assim, ela vai mudando a estrutura para ver se você acompanha. Então, às vezes ela pede proposta de intervenção, às vezes ela não pede, às vezes ela vai te pedir, a gente vai aprender isso ao longo das aulas, às vezes ela vai te pedir só para colocar os argumentos na ordem que ela quiser. Pode acontecer também, tá? É bem fácil até. Então, não é uma banca difícil, só que as pessoas têm medo. Então, eu peço para você, deixa o medo em casa, deixa o medo de lado, deixa o medo, sei lá fora, entendeu? Você não tem que ter medo da prova de redação, não, meu filho. Você está se preparando para isso, você tem que estar feliz da vida que você vai para lá gabaritar. Tem gente que não sabe nada de redação, que nunca teve aula de redação, que não tem acesso a um curso desse. E aí, esse sim tinha que ter medo mesmo na prova, você não. Então, eu tenho aqui compreensão da proposta, vale 2 pontinhos, por quê? Porque é mais fácil, gente. É a competência mais fácil. O menino que não entende o tema proposto, geralmente ele não entendeu outros pontos da prova. Então, se você tem esse problema, se você geralmente tangencia o tema, se você tem dificuldade de interpretar o tema, de entender o que o tema está pedindo, se inscreve no nosso curso semestral, porque é um curso completo. Então, nós temos um curso completo de redação para quem precisa aprender desde a base, redação, os temas, tudo direitinho, passo a passo, tá? Então, aqui, gente, a competência que vai analisar a tipologia textual, ela também vai analisar o atendimento ao tema proposto
e a direção textual, ou seja, o que é a direção textual? Será que esse menino ele sabe defender o tema ali? Ele sabe falar sobre o tema, só que defendendo um ponto de vista claro e não simplesmente rodeando em torno do tema? É isso que ele quer saber. Se você consegue escrever uma redação com algum propósito e não simplesmente se você só escreve falando, usando o tema de redação. Porque a democracia é importante para as eleições, então, devem priorizar a democracia, sabe? Tem menino que está escrevendo e está ali só rodeando no tema. Não faz o menor sentido, parece Inês Brasil falando. Então, eu preciso que você foque, que você desenvolva um senso de propósito. Tá, comecei a falar aqui da Constituição Federal. Com que propósito? Por que eu comecei por aqui? Eu tenho que ter uma noção de onde eu vou parar com a minha redação, tá? Então, bora lá. Direção textual já foi, ok. Vale 2 pontinhos essa competência. Gente, não dá para errar, por favor. Unidade temática. Essa daqui, gente. Essa daqui, olha, é uma competência que é tão difícil quanto a competência gramatical. Por quê? Na competência gramatical, tem muita gente que erra. Então, geralmente, você vai estar empatado com o seu concorrente na competência gramatical. Por isso, não erre. Então, o que acontece? Quais são os erros comuns na competência gramatical? Vírgula, acentuação, ortografia, translineação. Em geral, serão esses problemas. Mas qual é o principal problema aqui de unidade temática? Eu vou te dizer, falta de um projeto de texto, ou seja, o meu texto não está organizado, eu não sei onde está a tese do menino, eu não sei onde está o argumento dele, onde está o repertório dele, está tudo bagunçado. Geralmente o menino esquece o quê? Conectivo, não pode esquecer conectivo de jeito nenhum. Então, aqui vai ser analisado todos esses fatores. É muito fácil esquecer um conectivo. Outra coisa importante tem aluno que coloca repertório, coloca estatística, coloca de tudo e esquece de argumentar. Meu filho, se é uma dissertação argumentativa, você vai ter que argumentar. Ninguém fala só pela boca dos outros. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de argumentos. Eu preciso de estratégia argumentativa, mas eu também preciso de argumento. Então, não esquece, coloca aí na sua cabecinha. Estratégia argumentativa não é argumento. Vamos seguir o baile, que eu acho que vocês estão cansados de ouvir sobre competências. Eu tenho aqui alguns critérios, gente, presentes no edital, presentes também numa portaria que vai regulamentar essa questão da pontuação. É só mesmo para questão, para nível de curiosidade. Por quê? Eu não quero que você se prenda a isso na sua redação. Eu não quero você saber decorar a pontuação, você decorar a pontuação, decorar o edital, não faz você passar, não faz você ser aprovado na universidade. O que vai fazer você ser aprovado na universidade é entender a sua banca, entender o que eles pedem de você. Uma vez que você entendeu, você não precisa decorar o edital, você só precisa aplicar. Então, o lance é o seguinte, tá, entendi, planejei, executei, entreguei. Eu quero você executando e entregando o serviço. É isso que eu quero de você, aluno. Tá? Isso daqui é para nível de curiosidade. Sobre a questão de pontuação. Quanto que vai ser tirado da sua pontuação? Tá? Falta de coerência, falta de coesão, período mal estruturado, eu vou tirar um pontinho de cada período. Eu não quero que você pense, nossa, quanto ponto eu posso perder? Não, porque você vai perder muito ponto. Eu quero que você foque em não cometer erros comuns, como vírgula, como conectivo, ausência de conectivo, como períodos mal estruturados, tá? Não quero você cometendo esse tipo de erro. Você não pode perder ponto nenhum. Aqui também tem sobre a correção das provas, né? A norma culta da língua. Temos aí também até 2 ocorrências inadequadas.
sem penalidade, ou seja, é uma banca tranquila. Ela deixa você cometer um errinho aqui e acolá e dá uma passadinha de pano. Quando o seu texto é muito bom, quando ele é muito bem escrito, é normal o corretor passar um paninho ali para um conectivo ruim, para uma palavrinha que ficou meio, sabe, deslocada. Geralmente isso acontece, gente, até no Enem isso acontece. Se você pegar uma prova de redação nota 1000, você vai ver que tem muita redação nota 1000 equivocada. Mas por quê? Porque estava bem escrito, então foi um trecho ou outro que ficou meio assim incerto, mas o texto em si, né, todo o texto ficou muito bom. Então vale a pena dar uma passadinha de pano, tá? Será atribuída nota 0 à redação que fugir do tema proposto ou copiar o texto base. Tá, Mel, isso significa que eu tô ferrado? Se vier um tema que eu nunca ouvi falar na vida? Não, meu amor, você não vai copiar o texto base. Mas você pode fazer uma paráfrase, você pode pegar esse tema e o texto base e tentar lembrar de outro texto, tentar lembrar de um livro, de alguma coisa. Se o texto base for se for um texto, por exemplo, do Milton Santos, então você vai lembrar de outro repertório que também fale do Milton Santos, ou que aborde a mesma ideia do texto. É isso. É uma forma ali de você entender a ideia, de você pescar qual é o conceito que a banca está querendo de você, tá? Não precisa copiar e colar. O que você precisa é parafrasear, é falar com outras palavras, é tentar mostrar que você apenas se inspirou naquele texto e não que você copiou. O tema apresentado da dissertação ele pode ser um assunto da atualidade, pode ser um fato histórico ou literário. Já pensou se vem um poema e aí você tem que dissertar a respeito de um poema? Ai, gosto muito disso, gente. Já caiu em outras bancas e a gente arrasou. A prova deverá ser escrita dentro das 30 linhas. Professora, quantas linhas eu posso fazer no mínimo? No mínimo, meu filho, é 0. No mínimo, você tira 0 e pronto. Não sei nem por que você vai para a prova. Então, vamos trabalhar com 30 linhas? Tá? Bora lá. Sem moleza. Isso aqui é muito bom. Critérios de desempate. Gente, geralmente, a redação ela vai ser a responsável por desempatar os concorrentes e por te colocar, gente, numa melhor classificação. Então, você não pode negligenciar a prova de redação. Eu preciso que você foque na prova de redação e dê o seu melhor para você ter uma boa colocação. Então, aqui eu tenho como critérios, né? Eu tenho maior pontuação na terceira etapa, tenho maior pontuação na segunda etapa, maior pontuação na primeira, maior pontuação na prova de redação e o candidato mais idoso. Então, veja bem, como elementos aqui, é muito comum, gente, os meninos, os candidatos empatarem nas notas, na pontuação de primeira, segunda e terceira etapa. É muito comum. Então, geralmente, é a redação que vai desempatar de verdade essa classificação, que vai destravar a sua classificação e garantir que você coloque o pé dentro da vaga. Então, gente, é a única prova que eu tenho certeza que eu posso gabaritar. Então, não deixe isso de lado, não negligencie o estudo de redação e vai para gabaritar. Não vai para tirar média, não, porque média não vai te ajudar. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Para a aula não ficar muito longa, vamos ter várias aulinhas. Mas para essas aulas não ficarem longas, chatas, que você não tem tempo a perder, eu quero trazer para você o que mais nos interessa. Se você procurar na internet, talvez tenham vários vídeos sobre a estrutura da UFAM, sobre competências, sobre o critério de correção. Tá, mas nada disso te interessa se você não souber escrever a redação, filho de Deus. O que vai me interessar? Temas anteriores, conhecer a banca, saber que tipo de tema essa banca gosta, que tipo de tema que pode cair na prova de redação, que estratégia eu vou usar na minha redação, como que eu vou escrever essa redação. É isso que eu quero no curso, Mel. É isso que você vai ter.
Vamos lá? Tema do PSC 2019. A vertigem do acúmulo era o texto e o tema era síndrome de Diógenes. Você tinha que falar sobre a síndrome de Diógenes, né? Tratando de uma doença lá prejudicial ao indivíduo. Essa doença, gente, basicamente, ela é uma doença que traz para o indivíduo problemas como o consumo exacerbado. E esse consumo, gente, a pessoa começa a acumular várias coisas. Então, é conhecido por acumuladores mesmo. O nome popular da pessoa que sofre da síndrome de Diógenes é a de acumuladores compulsivos, tá? Então, essa pessoa acaba tendo vários prejuízos psicossociais, e aí ela começa a acumular várias coisas e ela não tem limite, sabe? Isso começa a ultrapassar os limites aceitáveis do ser humano, do indivíduo, e ela começa a se prejudicar. Tá, o que eu trouxe aqui para vocês entenderem? Primeiro que o tema não é fácil, já reparou, né? Então, veja bem, o tema não é fácil. Se você não conhecesse sobre o tema, provavelmente não conheceria, porque muita gente não conhecia essa síndrome, inclusive eu, quando bati o olho, você vai procurar onde? No texto motivador. O texto motivador, que era a vertigem do acúmulo, ela falava justamente sobre o que era a síndrome de Diógenes. Então, a partir do texto motivador, você consegue ter uma ideia de que eixo você vai puxar para a sua redação, que eixo que você vai falar, que assunto você vai contextualizar para começar a sua redação, tá? Então, o que eu também quero trazer aqui para vocês, para chamar a atenção, isso aqui eu tirei da prova do PSC 2019. Olha como está escrito. Sua redação tem de ser dissertativa e, se lhe for conveniente, você pode fazer a chamada proposta de intervenção. Veja bem, se lhe for conveniente. Ou seja, a proposta de intervenção não era obrigatória. Mel, então eu não faço? Não. Eu recomendo que você faça uma proposta de intervenção, porque o corretor gosta. Simples. É o corretor que você tem que agradar, meu filho. Ele que vai corrigir sua redação, faz lá uma proposta de intervenção, ué. Poxa vida, pedindo com tanto jeitinho assim, na prova que está valendo minha vaga na faculdade, claro que eu vou fazer. Ué. Vamos seguindo o baile. Próximo tema. PSC 2018. Ah, esse daqui é maravilhoso. Gosto muito. A morte é um dia que vale a pena viver? Esse daqui deu uma confusão mental no povo quando bateram o olho. Mas olha só. Com base nas informações dos textos e em sua própria consciência, elabore um texto dissertativo sobre a medicina paliativa, discutindo o assunto em pelo menos um dos aspectos seguintes. A. Deveria a medicina paliativa ser uma prática comum entre profissionais do ramo? B. Os profissionais desse ramo da medicina estão certos em seu procedimento? E C. Deveriam as pessoas se acostumar com a ideia da morte e aceitá-la como fato inevitável? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Esse tema, a morte é um dia que vale a pena viver, ela veio lá na prova com dois pontos de vista. O ponto de vista da medicina paliativa para dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas em estado terminal de alguma doença, né? Nossa, essas pessoas elas precisam de uma medicina alternativa para sofrer um pouco menos, para tentar aproveitar seus últimos dias, enfim, aquela coisa toda. E também veio, gente, pelo ponto de vista da eutanásia, né? Será que a morte é um dia que vale a pena viver? Ou será que eu devo arrastar esses dias, sabe, de maneira alternativa, para tentar evitar a morte? Porque a medicina paliativa, gente, ela vai fazer isso.
ela vai dar uma alternativa para você tentar escapar do seu diagnóstico, para você tentar escapar do fim da sua vida. Basicamente, é isso que a medicina paliativa vai fazer. Ela vai te dar um pouco mais de esperança. Será que eu devo prolongar essa minha esperança? Será que eu devo prolongar o meu sofrimento, tentando me livrar dessa doença, desse diagnóstico? Ou será que eu devo aceitar o meu destino? Será que eu devo me acostumar com a ideia de que eu vou morrer, que isso é um fato inevitável e pronto? Tem outro ponto também. Será que eu não posso escolher o dia da minha morte? Será que eu não posso escolher como eu quero viver meu último dia? Então, tem esses 3 pontos aí que podem ser discutidos. Aqui, olha como apareceu na proposta de redação. Não pediu proposta de intervenção, mas pediu para que você abordasse um dos aspectos, A, B ou C. Ou seja, pegou a redação, amor, vai ter que abordar um desses aspectos. Eu possivelmente, sinceramente, eu acho que eu apostaria na alternativa 2, aqui na alternativa, na letra B. Eu com certeza falaria sobre isso, eu escolheria esse aspecto para desenvolver na minha redação. Acho que vocês teriam mais facilidade também com esse aspecto. Me contem aí nos comentários que aspecto vocês abordariam, que vocês achariam mais fáceis de desenvolver nessa redação, A, B ou C. Me contem aí que eu quero saber, eu vou ler todos os comentários depois. Vamos seguindo? PSC 2017, a questão indígena. Tá, vamos lá. O que veio no tema? O tema era sobre como trazer os índios para o nosso convívio sem aculturá-los, ou seja, sem fazê-lo perder sua identidade. Tá. Qual que era a pegadinha aqui, gente? Todo mundo que viu lá o texto escrito questão indígena e depois como trazer o índio para o nosso convívio sem fazê-lo perder sua identidade, todo mundo achou que o tema era fácil. E era um tema muito difícil. Inclusive, é um tema que eu acho que vai se repetir em 2021. Acho que vai rolar um tema sobre vulnerabilidade indígena ou sobre meio ambiente. Enfim, a gente vai dar uma estudada em vários repertórios, em vários temas que eu estou apostando para 2021. Mas aqui, o que era importante você mencionar? A questão da identidade. O que dava para você usar aqui? Dava para você usar o romantismo, a ideia do nacionalismo, sabe? O que é perder a sua identidade? O índio, ele é tão brasileiro quanto nós. Por que a gente está tratando ele de uma forma que... como que eu vou trazer o índio para o meu convívio sem tirar dele a identidade? É muito fácil, gente. Eu tenho a diversidade cultural. A diversidade cultural é a única possibilidade que eu tenho de conviver com o que é diferente sem ter que alterá-lo, sem ter que modificá-lo, sabe? Então, é disso que você vai falar. Isso daqui era uma pegadinha. Por quê? Porque tem muita gente que acha que os indígenas, os povos indígenas, são uma espécie, uma subespécie e não brasileiros. Então, aqui, com certeza, teve muito candidato que vacilou e que deve ter falado bobagem, deve ter falado muito mal sobre identidade. E aí, gente, ficou fácil para quem tinha estudado, né? A gente vai estudar uma temática como essa também. Mas vamos seguindo adiante. O PSC 2016, PSC 2016 falou sobre o aumento da população humana, né? Se isso é prejudicial ao planeta. E ele pediu, olha só como ele pediu. Seu texto, no final, deve conter uma proposta de intervenção. Olha como vem o comando da questão de vocês, lá do enunciado da prova de redação. Então, prestem atenção, porque ele vai dizer alguma coisa no comando, ele vai te dar alguma ordem nesse comando.
Lá na questão indígena, né, no PSC 2017, ele falou o seguinte: proponha uma solução para o dilema, se quiser. Era opcional, tá? Nesse caso, você ia fazer o quê? Você ia fazer uma solução, né, querido? Você quer agradar, você quer mostrar que tudo bem, pedindo desse jeitinho aí, né, querido? Claro que eu faço. Então, lá no PSC 2016, foi difícil, porque como é que eu vou falar sobre o crescimento populacional e propor uma proposta de intervenção? Propor uma proposta foi ótimo. Propor uma intervenção. Como? Isso aqui foi difícil, não foi não? Opinando a respeito do problema, se ele realmente é prejudicial ao nosso planeta, ou se é uma coisa que se trata apenas de terrorismo, sabe? De alarmismo. Ai, não tem problema nenhum esse monte de gente no mundo, gente. Bobagem, que alarmismo, que coisa, exagero. Então, você tinha que falar sobre a sua opinião. Se isso realmente vai influenciar no planeta ou não. Era essa a pergunta. Vamos seguindo. PSC 2015. Obrigatoriedade do voto. Gente, esse tema caiu na VUNESP também, gente. Em 2018, se eu não me engano, caiu na VUNESP. O voto deve ser obrigatório? Perceba o seguinte: não pediu proposta de intervenção, não pediu solução, não pediu nada, apenas perguntou se o voto deve ser obrigatório. Percebe que essa banca ela é assim? Ela surpreende bastante. Então, muito cuidado. Leia com atenção o enunciado, para não esquecer, tá? E lá na proposta 2014, PSC 3 2014, o texto falava sobre o direito e a educação, né? O direito à educação. E aí, ele te pediu o seguinte, ele te pediu 2 tipos de prova aqui. Ou você falaria sobre o direito à educação de todas as pessoas, ou você faria um texto dissertativo argumentativo sobre a história da Malala, tá? Então, veja bem, ele te deu 2 propostas aqui para você escolher. Isso pode acontecer novamente no PSC 3, agora de 2021. Honestamente, gente, eu ia ficar muito surpresa se viesse esse tema novamente. Se viesse, eu acho que seria muito pertinente, porque estamos acompanhando, né, toda essa crise lá no Afeganistão, o apelo, né, da Malala em relação à educação. Como é que pode vir também? Pode falar sobre a exclusão digital no Brasil, né, gente? O quanto isso quanto isso impactou a educação no Brasil durante a pandemia. Então, é um tema que eu acho que pode voltar. E reparem como a prova pede. Às vezes ela pede 2 textos para você escolher um dos dois temas. Às vezes ela não te pede nada, ela só te faz uma pergunta. Às vezes ela te pede uma proposta de intervenção. Às vezes ela só te sugere uma proposta de intervenção. Às vezes ela não te pede nada. Então é isso. Você precisa se atentar para o comando da questão. Não pode vacilar com a redação da UFAM, gente. E é isso. Olha só, quando vocês estiverem exercitando as redações de vocês, praticando, não esqueçam de registrar, gente, o tempo de produção de vocês. É muito importante. Por quê? Ninguém faz redação nota máxima comprometendo a prova objetiva. Você precisa de tempo para fazer sua prova objetiva. E você precisa de tempo para fazer uma redação acima da média, uma redação excelente, planejada, com todo cuidado, direitinho. Então, o que eu vou te pedir é o seguinte: você não pode esquecer de que você tem tempo, um tempo específico para a prova objetiva, um tempo para a prova de redação. Eu não vou ficar aqui te pedindo para gabaritar a sua prova de redação
deixando a sua prova objetiva, gente, um fiasco. Não é por aí. Só é aprovado quem sabe gerenciar essas duas provas. Então, eu preciso que você faça uma redação com bom planejamento, com bom rascunho, porque isso vai otimizar o seu tempo de preparação da redação, isso vai economizar tempo na hora de você passar limpo, de fazer sua prova de redação, e é assim que você consegue tempo de sobra para fazer sua prova objetiva. É dessa forma que você consegue ser aprovado. Então, não esqueçam, toda vez que vocês forem praticar redação, não esqueçam de cronometrar o tempo. Qual é o tempo, Mel, adequado para fazer uma redação? 1h20 no máximo, na pior das hipóteses. Qual é o horário ideal, o tempo ideal para fazer uma redação? 60 minutos. É isso. 60 minutos é mais do que suficiente para você planejar toda a sua redação, dar uma revisada, passar ela limpo. Se você está com dificuldade, põe 1h20. 1h20, gente, é esse o tempo que você tem que ter para fazer sua redação, para garantir que você faça uma boa redação e para garantir que você faça uma boa prova objetiva, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.